E aí, Pipolzinha, como é que estamos aqui? Que é o professor Marcos Chuchu, do Atualizando, e o nosso querido e amado... Professor Alejandro de História. Tá? E a gente está aqui para conversar sobre um assunto que eu não sei se vocês estão ligados, mas o mundo está vivendo uma pandemia do novo coronavírus. Eu não sei se, Alejandro, acho que é uma novidade para essa galera aí, né? Mas, enfim, é isso aí. E no momento que a gente está gravando esse vídeo agora, finalzinho mesmo de maio, tá? A gente já tem um mundo aí com mais de quase 6 milhões de pessoas contaminadas e, colando aqui os números que estão sendo atualizados toda hora, né? Mais de 365 mortes, pensando isso em escala global, né? Se a gente for considerar apenas o território brasileiro, estamos quase chegando aí aos 470 mil casos de pessoas contaminadas aqui no país, né? E acho que quando tu estiver assistindo esse vídeo, já vamos ter ultrapassado os 30 mil casos de mortes pela Covid-19 no país. E o fato é o seguinte, é a pandemia do mundo moderno, muito se coloca que, alegando essa doença, essa pandemia, enfim, ela está reorganizando várias estruturas sociais, políticas e econômicas. Porém, né, eu acredito que, e é o que a gente vai conversar hoje, não é a primeira vez que isso acontece. Né? Talvez a primeira vez agora que a gente está vivenciando, em que a população que está no planeta hoje está vivenciando isso, mas, né, não é a primeira vez. Já teve no passado, né, Léo? Já. Teve casos assim. Teve. E é interessante que, estudando um pouquinho dessas grandes epidemias, pandemias do passado, a gente consegue não só tirar umas lições, assim, né, para como a gente pode lidar melhor com a pandemia atual que nós estamos enfrentando, como também, de quebra, a gente também já pode se preparar um pouco melhor aí para as questões, né, para quem é vestibulando, está assistindo a gente, né, para questões que podem aparecer nos vestibulares, no Enem, porque com certeza é um tema que vai aparecer, né? Um tema que, tipo, é o principal tema que está quicando aí, né, na frente de todo mundo, não tem como as provas ignorarem isso. E na história, Chuchu, nós temos aí um grande... Só um detalhe. Lembrando que esse é o lema do Atualizando, né? Te atualizando para o Enem, para os vestibulares, para a vida, né, Chuchu? Então, com certeza. Né? Então, dentro dessa nossa filosofia de trabalho aqui, né, que é atualizar vocês, queridos estudantes, nós podemos traçar uma rota aí de algumas principais epidemias ou pandemias, né, que nos afetaram aí na história. Óbvio que a nossa abordagem aqui é mais das ciências humanas, né, Chuchu? Então, nós vamos falar mais dos impactos econômicos, sociais, culturais, geográficos, né, dessas grandes doenças, certo? Uma primeira coisa eu acho legal da gente diferenciar é a diferença de uma epidemia para uma pandemia, né, que nem todo mundo sabe. Então, uma epidemia representa, né, um grande surto, né, de expansão, de infecção de uma doença, mas ela geralmente tem algum ponto localizado. Uma epidemia, tu consegue associar ela a uma região específica do globo onde ela está acontecendo, onde ela está sendo um problema. Já a gente fala em pandemia quando esse problema ele sai, né, digamos assim, fora de controle de uma única região e ele já está tendo múltiplos focos de tal forma que... Meu Deus. Esse é o código que eu falei, que a gente combinou antes para ele saber que eu queria falar. Pode continuar. Não, só ia dizer isso, porque daí uma pandemia é quando já tem esses vários, né, esses múltiplos focos, né, pelo globo. E é exatamente isso. Quando o Alejandro coloca essas questões aí de epidemia e pandemia, vale lembrar o seguinte, a questão do significado, né, da palavra em si, pandemia. Pan significa todo, do grego todo, e demia vem de demo, vem de população, então toda a população, está pensando em escala global. A epidemia seria algo mais regional, né, que nem o Alejandro colocou. Quando estava só lá em Wuhan, na China, agora essa questão do novo coronavírus era uma pandemia. Agora, quando começa a se alastrar no mundo todo, e aí a gente percebe uma ligação com as questões de globalização, de circulação de pessoas no mundo globalizado, a OMS, né, declarou lá oficialmente, então, batendo o martelo, se trata de uma pandemia. Desculpa, Léo. Possível, né? Saiu de epidemia para se tornar uma pandemia. Aí, se a gente faz um recuo na história, nós vamos ver que algumas dessas grandes doenças que afetaram aí a humanidade não nos afetaram só biologicamente ou trazendo mortes, doenças, mas também mudaram muito da economia, do nosso jeito de pensar, né? Mudaram os rumos da história mesmo, propriamente dito.
Eu só queria começar dando só uma rápida dica também, né? Foi um negócio rapidinha para preparar a nossa aula, que é esse livro aqui, ó, A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Né? E aí são vários capítulos, enfim, de história da humanidade, onde vírus, bactérias, parasitas e outros micro-organismos tiveram um papel fundamental. Foi um negócio que eu leu tudo para me preparar aí para nossa conversa. Leu todo ele? Hã? Não, eu li só as doenças que me interessavam. Mas né? Fazer o quê? Certo? Bom, gente, um primeiro recuo que a gente pode fazer, na verdade, já é de cara para começar pelo negócio mais sério, né? Muitas pessoas falam que teria sido a maior pandemia, né, enfim, da história da humanidade, que foi a peste negra ou peste bubônica, né, para usar o termo mais correto. E essa, né, Chuchu, ela é uma doença que ela começa a se espalhar muito a partir da Ásia, né? Ela tem uma origem na Ásia, mas ela vai se espalhar principalmente nos locais onde se tinha a incidência, né, de uma espécie que era do rato preto, né, que o rato preto carregava muito, né, a pulga do rato preto, né, que carregava ali a bactéria, a Yersinia pestis, né, e aí no momento que essa pulga picava seres humanos, né, os seres humanos passavam também a ser portadores dessa doença, beleza? Uma coisa interessante da peste negra é que ela está muito ligada com as transformações que estavam acontecendo na Europa durante esse período. Afinal de contas, nós temos algumas teorias sobre como ela teria chegado à Europa, né? Uma delas conta mais uma coisa de um caos, assim, que é o fato de que os mongóis, tá ligado? O Império dos Mongóis, Chu? Tô ligado. Pois é. Conquistaram boa parte do continente asiático. Exato, né? Dominaram boa parte do continente asiático. E uma das regiões que era resistente aos mongóis era a tal da Crimeia. E aí, se tem a história do cerco da Crimeia, em que os mongóis atiravam corpos, né, para dentro dessas cidades, né, na Crimeia, para contaminar de propósito, enfim, a população que estava ali resistindo a essa dominação dos mongóis. Isso explica um pouco... Os queridos, né? Os queridinhos. É, né? Imagina tocando pelos muros da cidade, um monte de corpo, assim, né? Coisa mais horrível. Mas a teoria mais aceita, né, dessa chegada seria por causa dos mercadores, dos comerciantes marítimos, né? Os navegadores italianos. A Europa, nessa época, está vivendo o tal do renascimento comercial, abrindo rotas de comércio ali pelo mar Mediterrâneo. E aí, esses mercadores que vão para o Oriente é que voltam ali com as suas embarcações, trazendo junto consigo aí a peste negra que vai se espalhar por toda a Europa, né? Isso mais ou menos entre 1346 e 1355, aproximadamente, Chuchu. E nessa lógica, os primeiros pontos de surto da peste bubônica vão ser exatamente as regiões portuárias, né? Porque quando a gente está trabalhando exatamente por essa questão comercial, a gente percebe como essa circulação, especialmente de pessoas, por causa dessas embarcações, que já vinham em condições precárias, elas estão levando essas doenças exatamente para essas áreas de porto. E claro, ali eram áreas de circulação de um grande número de pessoas, e aí ia interiorizando o continente, o território, essa doença. E dá para fazer um paralelo perfeito, né, com essa ideia de assim, hoje, quando tu vai ter o início do coronavírus, o surto do coronavírus lá em Wuhan, ele se espalha principalmente para os locais em que tinha maior circulação de pessoas. Marca do mundo globalizado de hoje, né? Vai ser o quê? Vai ser Europa, vai ser Estados Unidos, e tem essa concentração aí. Quando tá pensando na relação com a peste negra, é a mesma coisa. É onde as pessoas estão circulando. Pega a doença de um lugar, leva para outro, e dali tu começa a propagar. Exato. Essa história, hein? Só se repete. E aí, pois é, e é exatamente por isso que é a partir da Itália ali que começa a se expandir, né, para o resto da Europa, porque era a Itália que estava mais interligada nesse comércio, como tu bem falou, né? E uma coisa bem interessante, assim, dessa doença é que ela também acaba trazendo uma grande transformação no pensamento. Por quê? Isso aqui é finalzinho da Idade Média. Você lembra lá a Idade Média, domínio do pensamento pela Igreja Católica, feudalismo, tudo mais. Tô ligado. Está se transformando aos pouquinhos. E aí, tu imagina qual era o impacto dessa doença que vem e está matando todo mundo, não importa a sua religião, não importa a sua cultura, a sua língua, né? E isso tudo numa época em que se falava muito de fim do mundo, de apocalipse. Isso acaba gerando um grande temor, né, na grande maioria da população. Era uma morte que era super, super feia, né? Enfim, agonizante, né? Feia esteticamente, né? Por causa das manchas negras que surgiam na pele.
acompanhadas de vários sintomas, febre alta, alucinação. Isso vai ter muito impacto na arte, né, e no pensamento também. Porque a galera vai começar a falar muito sobre morte. A morte vai virar um dos grandes temas, né, a serem trabalhados enfim, pela literatura, pela arte no geral do período. A peste negra, só para concluir essa parte rapidinho, ela acaba promovendo uma drástica diminuição, né, na densidade demográfica, né, da Europa, não é mesmo, Chuchu? Sim, segundo algumas estimativas, 40% da população europeia bate as botas aí por causa da peste bubônica ou da peste negra, né? E o detalhe assim, que nem tu colocou, ela vai assolar todo o continente europeu, mas ela demora para se espalhar, muito em função das limitações de circulação de pessoas, enfim, naquele momento. Então ela vai ao longo de anos e anos se propagando e acaba gerando aí mais de 100 milhões de mortes no mundo. E no caso da Europa, vai ser basicamente 40% da população, segundo algumas estimativas, que bota a sua população debaixo da terra, tá? Não cavando túneis, né? Ela vai estar morta. No mínimo, dizem que no mínimo 1/3, né, da Europa foi dizimada por isso. Inclusive tem até no meu curso no curso de história que eu fiz na faculdade, tinha um time. Tu fez? O time era o Peste Negra. E aí o lema do time de futsal, o Peste Negra, era dizimando 1/3 dos adversários. Belo nome, né? Provocava o terror na gurizada. Depois, pra gente já ir avançando um pouquinho, nós tivemos vários episódios, né, de infestações, de epidemias pela história. Por exemplo, a própria chegada dos europeus aqui na América foi marcada pelos povos originários, os povos indígenas sofrendo, né, com várias dessas doenças para as quais eles não tinham anticorpos. Então nós tivemos epidemias de gripe, de sarampo, de varíola, tudo isso durante aquela conquista espanhola aqui na América, né, Chuchu? E aí a população indígena despenca consideravelmente. Tanto que a gente tem uma estimativa na América do Sul, se colocava mais de 3 milhões de povos originários aqui, e boa parte deles vai morrer exatamente em função dessa proliferação de doenças, que em alguns casos, né, era proposital, né, era uma forma de eliminar essa população indígena aí. Verdade. Mas tem uma outra pandemia mais recente que ela também dá um tirumbaço aí, né? Ela derruba uma parte considerável da população mundial, mas que tem um nome que indica um território, mas é fake news! Pegadinha do malandro. Exatamente. A gente chega então no século XX para falar da maior pandemia do século XX, na verdade, né? Um negócio que foi uma grande tragédia a nível mundial, que foi a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, pessoal, teve... Olá, que tal? Ela teve o seu ápice entre 1918 e 1920. Ou seja, é bem o finalzinho que tu tem o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918 e é bem no mesmo ano que, ainda antes do fim da guerra, tu começa a ter esse surto. Né? E aí, tem uma relação direta, né? Tem uma relação muito direta com isso. Mas vamos só comentar um pouquinho antes da origem, né? Para te responder aí, que tu lançou, né, o desafio para a galera. Essa gripe, embora ela seja conhecida como gripe espanhola, a sua origem, né, a mais provável origem teria sido estadunidense, né? Ela teria começado, né? A primeira morte, por exemplo, teria sido no Kansas, em treinamento de soldados, no Kansas. Né? E a partir daí, com os soldados que estão indo para a guerra que está rolando nos campos de batalha na Europa, né? Essa doença começa a se espalhar. E aí, Chuchu, tu sabe por que a gente conhece essa gripe pelo nome de gripe espanhola? Eu sei. E tu sabe? Eu sei, mas quero ouvir de ti. Mas eu vou deixar para ti, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Embora, né, pessoal, essa gripe ela tenha surgido nos Estados Unidos, tem teorias que falam que ela tenha surgido na França também. Na verdade, tinham várias teorias, inclusive teoria da conspiração na época, que dizia que talvez fosse até culpa da Alemanha, que a gente que chamava de gripe alemã, porque achava que teria sido uma estratégia do Império Alemão, né, para vencer a guerra, difundir aí algum vírus, alguma coisa. Só que não, né? A gripe ganhou esse nome de gripe espanhola, gente,
porque na Espanha, a Espanha era um dos últimos países ali na posição de neutralidade na Primeira Guerra Mundial, e justamente por isso era um dos últimos lugares onde se tinha liberdade de imprensa. Por quê? Porque todos os países que estavam participando da guerra, participando do conflito, estavam com sérias restrições de censura. Então, várias informações não podiam ir, né, para os jornais, porque poderia assustar a população ou abalar a moral das tropas. Então, na maioria dos países europeus simplesmente não se falava. E a Espanha era o único país onde estava rolando essa liberdade de expressão e foi a que primeira começou a falar. E aí outros jornais, outros lugares do mundo começam a falar da tal da gripe que está rolando na Espanha, a gripe espanhola. O relato, o maior número de vítimas, né, não que fosse realmente, mas que era noticiado, era lá. E aí era exatamente isso que eu ia explicar. Eu só quis deixar tu brilhar, né? Fazer o quê? E aí o seguinte, e o detalhe interessante, o sentimento colocou a data. Finalzinho ali da Primeira Guerra, ali, 1918 a 1920. E ela tem o mesmo impacto de mortalidade, se a gente for pensar em escala planetária. Também coloca ali estimativas entre 20 e 100 milhões de habitantes, só que em um período de tempo bem mais curto, de 2 anos. Né? Entra uma questão também que ela tinha uma facilidade de propagação, era um vírus que transmitia pelo ar, mas tu tem uma circulação já maior de pessoas, porque a gente já está no século XX, então tu já tem, e aí a Primeira Guerra agiliza isso, e eu acho que tu vai falar um pouco disso, né? Mas tu já tem uma circulação maior de pessoas, a gente está começando a viver essa evolução, as consequências da evolução do sistema de transporte, e consequentemente o vírus se propaga, né? Aliás, falando em gripe espanhola, era o nosso querido H1N1, né? O vírus da gripe que a gente tem ainda girando por aí. Show. E aí, quando acaba a guerra também, isso acaba sendo um grande fator para ajudar na expansão do vírus, né, pelo mundo. Por quê? O principal centro de contaminação estava sendo a Europa naquele momento. Aí, quando termina a guerra, os soldados vão para suas casas, voltam para os seus países e vão levando o vírus junto consigo. Né? E aí, nessa época, a gente tem que se ligar também que o Brasil vai ser muito afetado, né, pela gripe espanhola também. E era uma época em que não existia, por exemplo, o serviço público de saúde, né? Não existiam hospitais públicos, tinha só alguns hospitais meio tipo hospitais religiosos, de caridade, e não dava conta do negócio. E aí, o que o governo brasileiro decide fazer, né, para combater isso? Uma das melhores formas de conter o pânico é não falar sobre, né? Então, as notícias muitas vezes eram cerceadas, né? Mas muita gente morreu no Brasil, inclusive pessoas famosas, né? Como o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, ele foi presidente 1 ano, ele ia ser reeleito, né, para mais um mandato, e ele morreu pela gripe espanhola. Nós também tivemos... Olha, fala. Tu sabe que isso, que assim, o melhor jeito de não ter nenhum caso é não falando, né? Exato. A gente tem agora, nessa crise da Covid-19, tem o Turcomenistão. E aí o governo turcomenistão proibiu o uso do termo coronavírus. Então, incrivelmente, no Turcomenistão não tem nenhum caso de morte por coronavírus, porque não existe a palavra, não pode ser dita ou usada a expressão coronavírus no país. Resolveu, tá aí. Quem é que morreu por coronavírus no Turcomenistão? Ninguém. Fácil, né? Assim é barbada, né? Bom, e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, né, que para muitos é o maior presidente da história, talvez o Franklin Delano Roosevelt, né, nessa época ele também vai pegar a doença, certo? E aí, Chuchu, né, nós podemos comentar ainda também o fato de que a gripe espanhola, ela durante muito tempo foi negligenciada, até por causa dessa pouca mídia que foi dada na época, né? Os próprios livros de história às vezes pouco mencionavam, né? Vai ser agora, já no século XXI, com novos surtos de H1N1, né, que nós vamos ter, que a gente começa a olhar para o passado com um pouco mais de carinho e começa a ver que essa gripe espanhola foi um negócio muito sério, né? Quase tão grave ali, na verdade, até mais grave do que a própria Primeira Guerra Mundial em termos de mortandade. Não, e o massa é que assim, a gente colocou a partir da final do século XX, início do século XXI, a gente vai ter uma série de outros, não vamos chamar de pandemias, né? Mas de outros surtos de várias doenças por vírus também, que vão acabar se espalhando. A gente vai ter vários casos. E uma das questões interessantes é que no momento que a gente está chegando numa população de praticamente, daqui a pouco a gente vai chegar em 8 bilhões de pessoas no planeta. A gente tem grandes aglomerados urbanos
grandes concentrações populacionais, nem todos com condições ideais de higiene, condições ideais sanitárias. A tendência, e o que muitos especialistas colocam, que para o futuro essas pandemias, esses surtos, vão se tornar cada vez mais frequentes. Né? Porque da mesma forma que a gente vai ter países que têm um elevado grau de higienização, serviços de equipamentos urbanos, coleta e tratamento de água e tal, a gente tem um outro extremo no planeta que não tem acesso a isso. E aí, esses podem ser os novos centros de início de doenças que vão acabar se espalhando por aí. E tudo cada vez mais interligadinho por uma parada chamada globalização, né? Exatamente! Que está sendo muito discutida aí para que rumo, a qual a direção dessa globalização aí no mundo descer, né? Depois do corona. É verdade. Valeu! Tem mais alguma coisa aí? Não, só comentar que nós também tivemos alguns outros grandes surtos, né, aí na história, como, por exemplo, também os surtos de tifo, tá ligado? Tifo, né? Tifo Sim. Também vai ter, por exemplo, um surto na Península Ibérica, né, lá em Portugal e Espanha, na época das guerras de reconquista contra os árabes, né? Nós também vamos ter os soldados franceses, na época lá da tentativa de invasão da Rússia, tá ligado? Na época do Napoleão, também vão sofrer muito com essa doença. O próprio Holocausto, né, promovido pelos nazistas, também ali as pessoas que vão estar ali encalduradas vão sofrer bastante com isso, né? Durante ainda o século XX, nós vamos ter surtos de ebola, né, na África subsaariana, assim como... E agora início foi 2004, não, fugiu a data, mas recentemente a gente teve outro surto também de ebola na África, HIV também, né? Exato, exatamente. E aí, todas essas grandes epidemias nos deixam, né, algumas lições, como, por exemplo, o fato de que o jeito de se combater essas epidemias, ela se torna, né, algo crucial, né, para a gente conseguir ter aí um destino melhor, né, no final de tudo isso. E nisso o nosso avanço do conhecimento científico é fundamental. Então fica aqui, né, nosso recado, né, escute a ciência, né, que ela é que pode nos conduzir o mais rápido possível para uma vida um pouquinho mais perto, né, do normal, da tranquilidade. Certo, Chuchu? Negacionismo científico, que está tão em alta hoje, né, não rola. Aí tá falando quem? Cara que escuta isso direto da história e outro que tem que escutar da Terra plana direto também. E aí, o que a gente faz, né? Chuchuzinhos, então era isso. Esse vídeo foi para trazer uma ideia geral aí da pandemia do coronavírus, da doença da Covid-19 que está assolando aí o mundo, fazer um retrospecto, ver como a história é fundamental para entender, né, o que a gente já viveu e passar algumas lições fundamentais, né, para que a gente consiga evitar ou mitigar aí problemas futuros. Certo? Próximo vídeo. Aí no próximo vídeo. Tem próximo vídeo, né? Tem próximo vídeo. Põe o dedinho aqui, Ale. Põe o dedinho aqui. Próximo vídeo. Vai ter próximo vídeo, hein? Logo aí, pegando outra questão atual para tu te preparar aí pro Enem, pro vestibular e, obviamente, pra vida. Né, Léo? Manda. Isso aí, gente. Show, então. Um beijão. A gente se vê no nosso próximo vídeo, atualizando o teu grupo de estudos, né, para te deixar aí sempre por dentro das atualidades, para te preparar para o Enem, vestibulares e para a vida. É nóis! Beijo!